Evangelho de Mateus, livro que nós estamos considerando pela graça de Deus. Hoje nós vamos considerar no capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Deus glorioso, gracioso, eterno, Deus santo, verdadeiro, justo, um Deus que nos atende nas aflições, compassivo, longânime. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, abençoe os ouvintes, abençoe esse trabalho, e que eu possa sempre, com esmero e dedicação, com honestidade, pregar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo aplique não apenas a obra salvífica, mas também a santificação nos crentes. Nós oramos agradecidos por esse momento, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos dito que o objetivo dos milagres registrados no Evangelho de Mateus tem o grande propósito, ou um dos propósitos, revelar a natureza do Messias. Nós lemos em Lucas, capítulo 7, versículos 20 a 22, És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou a muitos doentes de moléstias, espíritos malignos, deu vista a muitos cegos, e respondeu: Ide contai a João que tens visto. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. Então Jesus, na resposta dos discípulos, na resposta aos discípulos de João Batista, ele começou a realizar muitos milagres ali, quando os discípulos, quando João Batista, através dos discípulos, perguntou: És tu aquele que havia de vir? Quer dizer, é o Senhor que é o Messias, ou havemos de esperar outro? Lembramos que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. O grande tema central do Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. Mateus registra já no começo do seu livro, dizendo Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, chamando a atenção dos leitores, dos seus ouvintes, dos leitores, que Jesus é filho de Davi. Jesus era aquele Messias tão aguardado, tão profetizado e tão esperado pelo povo de Deus no Velho Testamento. E aí, o Evangelho de Mateus, começando assim, é o mesmo que Mateus dizer: esse é o Messias. Eu vou mostrar para vocês o Messias prometido, o Messias tão aguardado. E esse milagre, Mateus, registrando esse milagre, ele procura mostrar aos leitores que Jesus é o Messias, mas o Messias espiritual, e procurando evitar aquele equívoco, aquela expectativa equivocada em que havia de muitos ali, em que Jesus era apenas um Messias político, um Messias, um general com poderio bélico, um grande general, e a expectativa na época era que Jesus era um Messias político. E Mateus, registrando esse milagre,
ele mostra no seu livro que Jesus é o Rei dos Reis, sim, mas não meramente político. Vamos considerar essa porção tão preciosa da Palavra de Deus sob o tema verdadeiramente és filho de Deus. Vamos pegar esse gancho aqui no finalzinho do versículo 33. E em primeiro lugar, eu vou considerar com os irmãos, com base no versículo 22 e 23, a revelação de Jesus humano. Em segundo lugar, com base nos versículos 24 a 27, a revelação de Jesus divino. E em terceiro lugar, com base nos versículos 28 a 33, nós temos Jesus, o misericordioso. Aqui nos versículos 22 e 23, nós temos a revelação da natureza humana do Senhor Jesus. Nós lemos no versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por que Jesus forçou os discípulos a ir para outro lado, a embarcar e passar adiante dele para outro lado, e Jesus não foi com eles? Por que Jesus compeliu os discípulos, obrigou os discípulos, forçou os discípulos a sair dali? Se nós lemos a passagem paralela de João, nós vamos perceber que Jesus estava prestes a ser arrebatado para ser rei por causa do milagre, do grande milagre, aquele importante milagre, único milagre registrado nos 4 evangelhos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós lemos ali no contexto, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 15, percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então o Senhor Jesus, ele força os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões, exatamente para evitar uma revolução. Ele preservou os discípulos da tentação, porque nada mal, né? Você ter um mestre, você ter um líder, seria tentador. Mas o Senhor Jesus, com o intuito de fazer com que os discípulos embarcassem no barco errado, então Jesus compeliu os discípulos a embarcar no barco certo. E eles então passaram adiante do outro lado do mar, enquanto o Senhor Jesus despedia das multidões. Com relação aqui no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Eu chamo a atenção dos irmãos que não apenas os discípulos poderiam ser tentados, concordar que o Senhor Jesus fosse rei, ou aclamado rei, mas o próprio Senhor Jesus também evitou a tentação. Nós vimos lá no capítulo 4 que Jesus foi tentado pelo diabo. Nós vemos lá em Hebreus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas ele foi tentado, mas sem pecado. Assim o Senhor Jesus compeliu os discípulos não apenas para descansar, mas certamente para evitar a tentação. Ele, como Deus homem, tinha aquela natureza humana, foi tentado pelo diabo, foi tentado várias vezes, mas sem pecado, e pôde sim expiar a nossa culpa como homem, perfeitamente Deus. Ele cansou, ele chorou, ele orou, ele teve fome, ele teve sede. Que Deus nos dê a graça de imitarmos o Senhor Jesus aqui nesse texto, de nós fugirmos da tentação pela oração. Usemos esse grande meio de graça para fugirmos da tentação. No versículo 24, nós lemos: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando Mateus nos informa aqui que os discípulos estavam a muitos estádios da terra, João nos informa que era cerca de 25 a 30 estádios. Isso significa cerca de 4 quilômetros de distância. E eles lutavam ali com aquele mar agitado. E os irmãos podem perguntar, mas como que pode um lago que não é tão grande assim
20 quilômetros, mais ou menos 20 quilômetros de comprimento, com 12 de largura, causaram grande tempestade, um grande temporal, um grande reboliço. Mas é que o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, como disse João, ou o lago de Genezaré, situava-se a 200 metros abaixo do nível do mar. E aquele vento quente proveniente do deserto, chamado siroco, ele causava esse reboliço e agitava o mar sobremaneira. E os discípulos, então, lutavam com essa tempestade que estava, e ponto para eles, meus irmãos. Na quarta vigília, João diz, ao descambar o dia, desceram para o mar. Quer dizer, no começo ali, nós não sabemos precisar mais ou menos que horas ali que o Senhor despediu as multidões, mas vamos colocar aí 8, 9 horas da noite. E aqui na quarta vigília, quer dizer, a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã, e João nos informa, ao descambar o dia, certamente os discípulos ficaram ali remando, lutando contra o vento, cerca de 7, 8, até 9 horas, e ponto para os discípulos. Como os discípulos, ora, mostram fraqueza, como todos nós, fruto da corrupção da nossa natureza, mas também mostram homens de fé, homens que não questionam, homens que obedecem, assim como obedeceu e alimentou, assim como eles obedeceram e alimentou 5.000 homens, além das mulheres e crianças, ponto para os discípulos. E aqui nos versículos 25 a 27, Jesus se revela como Deus. Ele é o Todo-Poderoso, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. O maior milagre não é o milagre da criação, onde não há uma sardinha igual a outra, não há uma impressão digital igual a outra. O maior milagre também não é a variação da providência dele, como ele supre todas as nossas necessidades, como ele governa o universo de tal maneira que tem controle sobre todas as moléculas, sobre todos os vírus. Que Salvador que nós temos, que bênção! Mas o maior milagre é Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, que criou de uma forma variada, colorida esse universo. O Deus Todo-Poderoso se fazer homem e permanecer homem por toda a eternidade. Quando o Senhor Jesus passou por essa terra, quando o Senhor Jesus nasceu de Maria, ele nunca deixou de ser Deus. Quando o Senhor Jesus ascendeu até os céus, que está à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja, ele nunca deixou de ser homem. Que bênção nós vermos face a face como ele é lá na glória. Amados, disse João, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, aqui nos versículos 25 a 27, Jesus se revela como Deus. Nós lemos no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Observe que Jesus não foi imediatamente, os discípulos estavam ali lutando contra o vento, o barco já estava longe a muitos estádios, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e o Senhor Jesus não foi imediatamente. Ele esperou, não como contrariando as forças da natureza, porque ele não contraria as forças da natureza, andando sobre as águas. Ele é o governador de toda a natureza. Ele que rege toda a natureza. Ele que é o rei dos reis e todo-poderoso e reina e governa toda a natureza. Então ele não contraria as forças da natureza. Cedraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e os 3 foram lançados na fornalha. Depois o rei foi lá e viu o quarto, como que contrariando as leis da natureza, mas ele não contraria as leis da natureza. Ele tem poder sobre as águas, sobre a natureza. Nós vimos no Evangelho de Mateus que o Senhor mostrou, Mateus registra que o Senhor tem poder sobre todas as enfermidades, tem poder sobre a criação, havia calado o vento e o mar experimentou grande bonança, mostrou que tem poder sobre os demônios, e aqui agora, mais uma vez, mostra que tem poder sobre a criação andando sobre o mar. Aqui, o fato do Senhor Jesus andar sobre o mar
evoca o Salmo 75:19. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Centenas de passagens no Velho Testamento informam e infere e subentende os ofícios do Senhor Jesus. O ofício sacerdotal, o ofício real e o ofício profético. E esse aqui o Salmo 75, é mais uma inferência acerca da obra do Senhor Jesus, acerca do ofício real do Senhor Jesus, ele tendo o poder de andar sobre as águas. E aqui no versículo 26 nós temos a reação dos discípulos. Nós lemos: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Meus irmãos, quando os discípulos viram o Senhor Jesus ali no meio da noite, escuro, ficaram aterrorizados. Alguns comentaristas acreditam também que esse pavor se agravou em razão daqueles 2.000 porcos que o Senhor Jesus havia expulsado daqueles endemoniados gadarenos e que se afundaram no mar. Então, poderia haver uma lenda ali, comentário de que o mar estava uma espécie de endemoniado, cheio de demônio, aquele mar perigoso. E eles poderiam... Mas, meus irmãos, podemos imaginar nós ali num barco e de repente vem um vulto ali no meio da noite, um corpo andando sobre a água, uma imagem de um homem ali andando sobre as águas. É aterrorizador verdadeiramente. E eles então exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus, no 27, imediatamente, que Salvador longânime, que Salvador misericordioso, bondoso, imediatamente lhes diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. Imediatamente o Senhor, que é a pior coisa que tem é sentir medo. Pior coisa que tem. Mas o Senhor imediatamente aplacou o medo deles. E aqui também há um pano de fundo de Isaías 43, quando é-nos dito: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Não temais, porque eu sou contigo. Então aqui, o fato do Senhor Jesus dizer isso aos discípulos, evoca também, há um pano de fundo aqui de Isaías, mais uma profecia acerca dos acontecimentos do Senhor Jesus Cristo. Isaías é chamado profeta messiânico, e nós temos aqui um pano de fundo de Isaías 43. Aqui nos versículos 28 a 33, finalmente, nós temos Jesus se revelando como grande misericordioso. É comum nós focalizarmos essa passagem na instabilidade de Pedro, como Pedro tinha pouca fé. O Senhor apontou Pedro e disse que Pedro tinha pouca fé mesmo. Pedro foi realmente vacilante, imprevidente, mas os evangelhos não enfatizam tanto a natureza humana, as falhas humanas, mas o grande propósito do evangelho é revelar o grande Salvador, é revelar Jesus como o grande Messias, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. O grande propósito dos evangelhos é isso, revelar o Senhor Jesus como o grande Criador do universo e da terra, o grande Salvador, o grande misericordioso, o grande sumo pastor. Nós lemos no versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro sempre entusiástico e refletido, e ali falou: Senhor é o Senhor, então deixa eu ir ter com o Senhor. E Jesus, podemos observar no versículo 29, que Jesus não repreende Pedro. Pelo contrário, Jesus diz: você quer vir a mim? Se for para vir a mim, pode vir de qualquer jeito, pode vir andando sobre as águas. Foi isso, e ele disse: vem. Se é para vir a mim, pode vir de qualquer jeito, pode vir, vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com ele. Devemos lembrar que era um barco grande de pesca, para você suportar 12 pessoas ali, 12, 13 homens ali, era um barco grande de pesca. E no grego, aqui, quando Pedro desceu, e descendo do barco, no grego aqui, provocar a descida, empurrar para baixo. Quer dizer, Pedro deu um pulo no mar. A gente é tentado a ler passagem rapidamente e achar que simplesmente um passo, sai de um barquinho pequenininho e dá um passo no mar, mas não, Pedro pulou mesmo. Ponto para Pedro, que ele teve fé nesse momento e pulou no mar ali e provocou a descida, empurrou, mas saiu mesmo. E ele, enquanto estava olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele andou sobre as águas. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Nós vimos a mensagem passada que os discípulos não tinham ali senão 5 pães e 2 peixinhos. Os nossos recursos não são nada, mas nós vimos que nas mãos do Senhor, os nossos recursos viram em grandes recursos. E aqui Pedro, quando estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas e ele andou sobre as águas. E no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Nós podemos espiritualizar essa passagem e Pedro falou, salva-me, Senhor. É só Deus que podia salvar. Só o Senhor Jesus poderia salvar Pedro. E espiritualmente, Romanos 9,16 diz assim, pois não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Somente o Senhor poderia salvar Pedro, somente o Senhor pode salvar. No capítulo 19, versículo 25 e 26 de Mateus, os discípulos falaram, mas sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas Jesus disse aos homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. João Batista disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. A salvação pertence ao Senhor, disse João no Apocalipse. Então, quando Pedro diz aqui, salva-me, Senhor, só o Senhor poderia salvar Pedro ali naquele momento. E só o Senhor nos salva espiritualmente. O homem está morto espiritualmente e somente através do Espírito Santo ele recebe a vida e vida bendita no Senhor Jesus Cristo. Através da palavra, através da pregação da palavra, o Espírito Santo acorda o morto e ele tem olhos espirituais para ver, tem ouvidos espirituais para ouvir e tem vida com Cristo e vida com abundância. No versículo 31, carinhosamente, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Como um pai que repreende seu filho, Jesus ali repreendeu amorosamente, carinhosamente, Pedro. No versículo 32, podemos observar o alívio que houve ali naquele momento. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que alívio, meus irmãos! Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Os objetivos foram alcançados, e ele cessou o vento, a bonança veio, não havia mais necessidade da tempestade, ele iria provocar adoração, aqui no versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Nós vemos aqui também no versículo 33 a maturidade da reação dos discípulos, porque na primeira revolta do mar, onde o Senhor Jesus calou o vento e se fez grande bonança, eles falaram uns aos outros, eles falaram assim, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedece? Quem é esse? Mas agora não, agora eles dizem, verdadeiramente és filho de Deus. Agora eles já estavam maduros, já estavam adorando com conhecimento. A adoração sem conhecimento é profanação. Adorar sem conhecer o Senhor não é adoração coisa nenhuma. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, não só para apurarmos a nossa obediência, mas também para prestarmos culto com integridade de espírito e com conhecimento, sem cegueira espiritual.
as lições aqui são muito simples, meus irmãos. A primeira lição, as mais singelas primeiro, a importância da oração. Se Jesus se retirou ali para orar e despedindo as multidões subiu o monte a fim de orar sozinho, se Jesus teve essa necessidade como homem de oração, ainda mais nós, quanto mais nós, recorramos a esse grande meio de graça que é a oração. A Bíblia diz, vigiai e orai para não cair em tentação. A grande marca do crente regenerado, do homem regenerado, daquele nascido de novo, é porque ele ama a oração. Provérbios 28, 9 diz, o que se desvia de ouvir a lei, até a sua oração é abominável para o Senhor. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O importante é persistir na oração. O importante é orar com conhecimento. O importante é orar segundo a vontade de Deus e assim sermos levados a dizer como os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Que nós possamos recorrer a esse grande meio de graça. É mais difícil orar do que pregar, meus irmãos. Muito mais difícil. Porque orar, nós estamos diante de um Deus santo, nós somos pecadores. Portanto, eu vou falar que todos os crentes experimentam essa debilidade, essa insuficiência da oração. A segunda lição é que nós podemos observar que mesmo obedecendo os discípulos ali, remando contra o vento, açoitado pelo vento aquele barco, cerca de 7, 8 horas, o Senhor não havia acalmado. Então, mesmo obedecendo, muitas vezes as coisas parecem que não melhoram. Observe que João Batista, na mensagem anterior, João Batista, o grande profeta de Deus, preso injustamente, sofreu uma morte cruel, nós lemos ali no versículo 7, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. João só tinha feito bem. João era um pregador, o arauto do rei, o maior dos homens, o maior dos profetas. E foi alvo de um assassinato cruel, um assassinato estúpido. E assim é na nossa vida. Os discípulos estavam obedecendo, açoitados pelo vento, mas o Senhor não havia acalmado imediatamente. Às vezes é preciso aguardar. Eles faziam exatamente o que o Senhor mandou, mas Ele aperfeiçoa na nossa obediência. É nas tribulações que a gente aprende. É no sofrimento que a gente aprende. Paulo sofreu muito. Jesus sofreu muito. No mundo tereis aflição. Todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Nós vimos o construtor precavido, como teve que abrir profunda vala. Não é fácil abrir profunda vala para alicerçar a sua casa. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias tentações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. A vida cristã não é um mar de rosas. Nós vemos aqui a vida cristã nesse mar da Galileia, que não foi fácil para os discípulos. O Senhor não havia acalmado imediatamente. Os discípulos estavam fazendo o que o Senhor mandou, mas a vida cristã é assim. Ela é acompanhada de sofrimentos, de lutas, mas é caminho de glória, é caminho de santidade, é caminho de liberdade, é caminho de luz, é caminho da presença do Senhor, e isso é maravilhoso. A terceira lição é que nós podemos perder o alvo. Nós podemos perder o alvo como Pedro perdeu o alvo e afundou. Às vezes o crente ele vive de forma que dá até dó aos olhos de outras pessoas. Mas a ênfase aqui nesse texto não está em Pedro. Os homens são pecadores, nós somos falhos. Pedro diz que Pedro se referiu ao justo Ló, um homem que se embriagou e coabitou com as duas filhas, Ló. Mas Pedro diz não, o justo Ló, se referiu ao justo Ló.
Abraão e Isaque, ao oferecer as suas mulheres ao rei Abimeleque, puseram em risco a descendência. Os 10 espias, somente Josué e Caleb vieram positivamente, confiantemente, falando acerca da terra prometida. Não importa que tanto se Pedro tirou os olhos do Senhor. Não importa se Pedro diz, salva-me, Senhor. O que importa é que o Senhor não tira os olhos de nós. O Senhor não tirou os olhos de Pedro. O Senhor salvou Pedro. No Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Pedro tirou sim os olhos do Senhor, mas não o Senhor. O Senhor, ele não tira os olhos. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o nosso amado Redentor. Ele é o nosso bom pastor. Nós vimos que na semana passada, na mensagem passada, como ele é o pão da vida. Mas, irmãos, todas essas são lições secundárias. A lição principal desse texto aqui é que Cristo é o Todo-Poderoso. Quando ele diz aqui para os discípulos, quando ele falou para os discípulos, não temais, eu sou eu, não temais, sou eu. No grego é eu sou. No grego é eu sou. Ele diz eu sou. E então, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o eu sou. Ele é o misericordioso Salvador. No Êxodo, o nome dele era eu sou. Quando em Êxodo 3,14, o Senhor disse a Moisés, eu sou o que sou. Diga a Israel, eu sou, me enviou a vós. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do universo. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Várias vezes ele disse eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele é o nosso eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Essa é a lição principal aqui do texto. Cristo é o Todo-Poderoso e misericordioso Salvador. Ele pode demorar. Isso é verdade. Mas confiar nele por pouco é ser chamado por ele de homem de pequena fé. Aqui no grego, oligopisté, é o mesmo, pequena fé. Quando Pedro afundou e Jesus falou, pequena fé. Pequena fé. É uma palavrinha só no grego, pequena fé. É ser chamado, confiar pouco nele é ser chamado, pequena fé. Fulano é pequena fé, pequena fé. Ciclano é pequena fé, pequena fé. Ainda que sejamos fracos, ainda que tenhamos pequena fé, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pensa, imagina, pede, conforme o seu poder que opera em nós. De repente a gente vê um telefonema, um médico fala a nossa situação de saúde, de repente os negócios vão à bancarrota, de repente perdemos o emprego, de repente temos notícia de um filho com problema moral sério, mas ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, misericordioso Salvador. Dos piores problemas, quando a gente está afundando, ele nos salva. Isaías 41, eu quero terminar essa mensagem dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Que nós possamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, o pão da vida. Ele é a nossa videira, ele é o bom pastor, ele é o nosso caminho, ele é a luz do mundo. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, misericordioso Salvador. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o Criador do universo Todo-Poderoso. A Bíblia diz a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o universo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.